bem-vindo ao nosso mini curso O Poder do Perdão, em nosso segundo módulo, iniciando a partir desse vídeo. As feridas que nós carregamos é o título do módulo. E nesse vídeo, no vídeo anterior, nós falamos sobre feridas emocionais. Que nos interferem em nosso comportamento atual e afetam também o nosso futuro. Vamos aprofundar hoje, nesse vídeo e nessa lição, um pouco mais, buscando compreender que a dor não resolvida, ela continua se expressando em nós e transforma a nossa vida em uma prisão. Como percebemos isso? Através do nosso comportamento. Quando nós não tratamos as mágoas, quando nós não lidamos com as ofensas recebidas, elas nos aprisionam no passado. É importante compreendermos isso, para sanarmos, para curarmos algumas questões que exercem uma ação em nosso comportamento, nos nossos posicionamentos de hoje. Na verdade, é como se nós estivéssemos vivendo hoje, mas o coração ainda permanece naquele momento de dor. A mágoa que não se resolveu, ela vai minar a nossa energia emocional. Além de contaminar o comportamento, ela rouba de nós a energia que nós possuímos, nos aprisionando. E essa prisão em nós, ela se manifesta de várias formas. Nós podemos ter dificuldades em confiar em pessoas, nas pessoas que entram em nossas vidas. Nós podemos entrar em ciclos viciantes, ciclos esses que acabam sabotando a nossa vida. Podemos ter reações impetuosas, impulsivas, desproporcionais ao que o momento do dia a dia pede. Ou seja, somos afetados por aquilo que nos aconteceu no passado. Se as ofensas recebidas, se as mágoas, se as desilusões, as decepções, se elas permanecem agindo dentro de nós, afetando-nos e direcionando as nossas palavras, direcionando o nosso comportamento. Um exemplo bíblico muito forte desta questão está no rei Davi, ali no Antigo Testamento. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus e, apesar disto, ele cometeu um erro terrível. Ele adulterou com Batseba. Ele mandou matar o esposo dela para encobrir a sua condição pecadora. Ele causou a morte de um soldado fiel a ele, um servo fiel, Urias, que era o marido dela. Isso está registrado ali no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. E Davi, por 7 meses, durante todo esse tempo, ele tentou esconder aquilo que ele fez. Ele se silenciou diante do seu ato, do seu erro. Ele calou-se e isso lhe custou muito caro. Assim como custa muito caro às pessoas que ocultam, que encobrem as suas falhas, os seus erros. E Davi, ele registrou no Salmos 32, ele escreveu esse salmo e no salmo ele nos traz um relato da prisão emocional que ele estava vivendo. Ele disse, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu coração, o meu humor, ele se tornou em sequidão de estio. Davi, ele estava vivenciando toda aquela dor, aquele sofrimento
por 7 meses por afastar-se do Senhor por causa do erro cometido. E não conseguia viver em paz, é claro. A sua alma estava seca, a sua energia vital estava se esgotando, o seu corpo estava exaurido, cansado. Ele sentia esse peso que estava em sua alma, o peso dessa culpa não confessada e essa dor que ele não conseguiu resolver sozinho. Ele estava realmente aprisionado no seu próprio silêncio. A dor estava consumindo o seu coração e a sua vida. A sua mágoa era visível por causa do erro cometido. Assim como acontece com muitas pessoas. O semblante fica carregado, o coração fica pesado, o seu comportamento fica hostil. Mas eu quero dizer a você que a confissão ela é poderosa para libertar. Quando nós abrimos o coração e falamos daquilo que sentimos, daquilo que fizemos, revelando, na verdade, aquilo que nós somos. E com Davi foi exatamente isso. A libertação de Davi só veio quando ele confessou o seu pecado e se arrependeu. Ali, no Salmo 32, na continuação daquelas falas que ele escreveu, ele continua, confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Ele escreve, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas culpas, as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu coração, do meu pecado. Essa confissão de Davi, tão necessária às pessoas que estão vivenciando situações de mágoas por ofensas recebidas ou por culpas não resolvidas. E a história de Davi, ela nos mostra que se nós não tratarmos a nossa dor, se nós não lidarmos com os nossos erros, eles nos aprisionam. Perdão. O perdão tanto aquele que nós recebemos de pessoas, quanto aquele perdão que nós liberamos, que nós damos às pessoas que nos causam algum mal, que nos ofendem, que trazem mágoas ao nosso coração. Esse perdão é o caminho para nós lidarmos, lidarmos com a ofensa, lidarmos com mágoas, com decepções, e é o caminho para a liberdade, para destrancar a porta dessa prisão emocional. Portanto, não permita que a dor do passado venha comprometer o seu presente, que venha definir também o seu futuro. Amém? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como nós podemos aprofundar esse processo de cura. Tá bom? Eu te aguardo lá. Não se esqueça de assistir o áudio, de fazer a lição no final do módulo, né? Fazer o quiz. Não se esqueça de assistir e ler os textos que estão colocados aqui como apoio a essa e as outras lições. Tá bom? Deus abençoe você.